Não está pegando aqui, não. Pronto, deu certo. Queridos, na aula passada, nós tratamos introdutoriamente desse tema, a manuscritologia, e vimos 3 conceitos básicos provados pela Bíblia que são importantes para esse tema que nós estamos tratando aqui, que é o que é manuscritologia, a doutrina da inspiração e a doutrina da preservação. Esse tema, irmãos, ele é muito importante para nós, embora pareça um tanto que tecnicista. É tanto que depois que preparei a aula, irmãos, eu deixei de lado uma parte que é muita informação histórica, detalhes que eu acho que não vai ser tão proveitoso para a igreja, mas que vocês precisam ser instruídos acerca disso, como eu falei, em razão das muitas perguntas que os membros já nos fizeram sobre versões bíblicas, traduções, qual é melhor, qual não é melhor. E em razão disso aqui também, só para lembrar, a manuscritologia é uma disciplina conhecida como crítica textual do Novo Testamento. É uma ciência dedicada ao estudo dos manuscritos do Novo Testamento, com vistas à identificação do texto original inspirado, os autógrafos. Então, daí você teria a importância disso. Você quer chegar até o texto original, chamados de autógrafos, é uma expressão na teologia para se referir àquele texto que saiu da pena de Paulo, da pena de Pedro, aquele primeiro papel, aquele primeiro manuscrito que foi ali escrito e enviado para a igreja de Colossos, por exemplo, para a igreja de Éfeso, só que eles se perderam, e o que a gente tem é cópias e mais cópias e mais cópias. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós também precisamos provar pela própria Bíblia que o Senhor garantiu a preservação do texto bíblico, para que aquilo que a gente abre hoje e fala, aqui está a palavra de Deus, seja de fato reconhecido como tal. Qual é a importância, irmãos, desse assunto, então, que nós fundamentamos biblicamente na aula passada e agora nós vamos discorrer em alguns aspectos práticos dele? A primeira importância, irmãos, é exegética. Quando um teólogo, um pastor, ele vai fazer uma exegese de um texto, ele precisa identificar aquilo que nós chamamos de variantes. O que é variante? É uma expressão que tem um manuscrito, mas não tem outro. E aí precisa se decidir qual é o manuscrito original. Qual é o termo que estava quando Paulo escreveu aquele texto? Por que o manuscrito tirou aquele termo e esse outro manuscrito incluiu? Eu já expliquei para a igreja que boa parte das variantes, elas são de pouquíssimo significado e relevância. Alguns manuscritos colocam Jesus Cristo, outros colocam Cristo Jesus, outros colocam só Cristo. Veja, é uma variante, por exemplo, que tem pouca importância. Mas já outras variantes, não. Elas têm uma importância substancial doutrinária. Como a gente vai provar aqui em alguns casos, que é o PDF que Mateus ele vai abrir daqui a pouquinho. Não é agora não, Diácono. Pode. Mas fica postos. Fica preparado aí. A outra importância, irmãos, é para a teologia em geral. Porque nós vamos constatar a doutrina da preservação. A maioria das doutrinas não são afetadas, como eu falei. Na nossa confissão de fé, irmãos, no capítulo 1, seção 8ª, é dito: Deus preservou a Escritura Sagrada. Alguém pode abrir, por favor, esse texto da confissão de fé? Confissão de fé, capítulo 1, verso 8. Quem abriu? A confissão de fé, verso 8, isso. Pronto, pode parar aí, Lucas. Veja, sendo inspirados, esses textos, aí note, e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos. Qual é a nossa profissão de fé, irmãos? E eu provei isso para vocês na aula passada, que Deus ele preservou a sua palavra.
mesmo que haja uma miríade de cópias e que haja alguma divergência entre elas, a manuscritologia ela é a constatação. Deus preservou, está aqui. Nós buscamos diligentemente trabalhar e identificar a preservação que o Senhor fez na sua providência. Deus, irmãos, não confiou o texto bíblico aos caprichos da história. Queridos, isso para muitos, você lida com alguns teólogos que pensam assim, isso é um ato fiduciário da parte de vocês. Tem alguns teólogos de uma outra corrente que eu vou falar aqui para vocês, que vão dizer assim, isso é um ato fiduciário, é um ato de fé cega. Porque como é que Deus vai preservar as cópias, até o manuscrito original do que Paulo escreveu, por exemplo? Olha, irmãos, é sempre a mesma questão. Sempre os homens se levantam contra o poder de Deus. Meu irmão, Deus criou o mundo do nada. Deus sustenta essa realidade da criação que tinha tudo para dar errado. E está dando certo, está sendo preservada. Cada detalhe, cada coisa. Ele não vai preservar a sua palavra escrita. Ele vai. E ele fez. E é isso que nós cremos, irmãos. Biblicamente fundamentado e, vou chamar assim, cientificamente constatado, quando se você vai se dar para esse estudo. A pregação também vai ter sua importância nisso aqui, irmãos, porque a autoridade da pregação ela se fundamenta na palavra de Deus, nos autógrafos, e não deve haver dúvida sobre a identidade do texto bíblico. O ministro, ele inclusive ele estuda isso no seminário, nós estudamos as línguas e a manuscritologia justamente para poder pregar para a igreja o texto da palavra de Deus. Vocês vão perceber já, eu vou mostrar para vocês o quão grave é isso, irmãos. Se você adota uma versão como a versão NVI, por exemplo, e é a versão oficial da igreja, isso vai trazer problemas sérios. Vai trazer problemas sérios. Porque a NVI segue uma escola manuscritológica que, embora ela tenha todo o seu esforço e sua contribuição no contexto das traduções, ela optou por uma escola manuscritológica que é problemática no que diz respeito a isso. Então, o ministro ele vai pregar o texto bíblico. E a última implicação, irmãos, é a questão da teologia pastoral. É o pastor, os ministros, os presbíteros poder dar segurança à fé do povo de Deus. Porque quem nunca foi questionado, ou até mesmo se questionou sobre a autenticidade da palavra de Deus, no sentido que, isso aqui, por que isso aqui é assim? Por que isso aqui é assado? Alguém veio perguntar para você por que você crê na Bíblia assim por causa disso aqui? Tudo isso aqui está associado à manuscritologia. Então, são esses pontos, irmãos, de importância para nós. Eu quero... Paulo, pega, por favor, um livro que está aqui em cima, de manuscritologia, embaixo desse de subscrição. Do outro lado aí. Esse aí, por favor. Esse é o livro, irmãos, que nós temos em português, que eu recomendo muito. Manuscritologia do Novo Testamento, História, Correntes Textuais e o Final do Evangelho de Marcos, do pastor Paulo Anglada, que já faleceu, acho que há 2 ou 3 anos. Foi um grande nome no nosso Brasil para a reforma na teologia e para o presbiterianismo brasileiro. Né? E uma das pesquisas dele que ele fez foi essa aqui, muito bom. Então, se você quer estudar sobre isso, se tem algum homem, alguma irmã interessada, é esse material aqui, tá? Pode pegar e lê-lo, que ele traz vários detalhes e informações. E aí ele fala uma coisa aqui na página 15, que eu coloquei para a gente poder ler. Ele coloca assim: os problemas relacionados à identificação do texto original do Novo Testamento decorrem do fato de que os escritos originais, os autógrafos, não existem mais. É provável que, antes do final do 2º século, esses autógrafos já houvessem sido destruídos pelo tempo e pelo uso, uma vez que foram escritos em papiros, um material facilmente perecível. Apesar disso, foram preservados milhares de fontes documentais do Novo Testamento. Aí vem aqui o segundo ponto. Veja a quantidade, irmãos. Cerca de 5.000 manuscritos gregos, a saber, 81 papiros, 266 unciais. Unciais é uma forma de escrita, certo? 2.754 cursivos e 2.135 lecionários do Novo Testamento. Aproximadamente 11.000 manuscritos de versões da Itália, da Vulgata, das siríacas, as armênias, as coptas, as góticas e as geórgicas. E um bocado aqui, bota etc. E citações de dezenas de pais da igreja, gregos, latinos e sírios.
que é que a manuscritologia vai fazer? Vai pegar todas essas informações, eu estou fazendo a grosso modo, certo, irmão? Depende muito da sua escola que você adota. Mas vamos, a grosso modo, aqui imaginar que é mais assim. Pega todas as informações e compara-as, para você tentar chegar a um texto específico. Qual é o desafio, irmãos? Qual é o desafio? É saber qual critério você vai usar. É você saber qual é o crivo. O que é que eu vou usar como um manuscrito mais fidedigno? O manuscrito que está mais bem conservado ou o manuscrito que está mais desgastado? Aí vai se perguntar, por que ele está bem conservado? Será que ele está bem conservado porque ele não foi desprezado, jogado num balde lá e deixado de canto na biblioteca da Alexandria, por exemplo? Estou dando um exemplo no SK, certo? E o desgastado, será que ele não é o melhor? Ou é o contrário? Qual é o manuscrito da região que eu vou usar? Eu vou usar da região da Ásia? Eu vou usar da região egípcia? Da região europeia? Qual é a região que eu vou usar? Essas questões, irmãos, são os debates das escolas. Qual é o critério e o que você vai privilegiar e ter como prioridade? Eu só queria fazer aqui uma observação antes de avançar, irmãos, nisso aqui. Quando você olha o contraste com os manuscritos filósofos gregos e a disposição dos ímpios para com a palavra de Deus. Eu mencionei isso aqui na aula passada e eu fiquei de trazer uma planilha. Eu não achei a planilha que eu usava há alguns anos, mas eu achei uma outra que vai servir para ilustração, certo? Deixa eu ver se eu boto aqui no próximo slide. Está aqui. Não dá para vocês verem, provavelmente. Ou dá? Dá? Olha que coisa interessante. Aqui, irmãos, estão os vários tipos de cópias do Novo Testamento, certo? Vários tipos de cópia, de escolas de manuscritos, de regiões, vários. Olha a quantidade aqui, irmãos, que tem para cada uma dessas cópias, certo? Os unciais gregos, 306, os minúsculos, 2.764, os lecionários, 2.143, os papiros, 88. Aí, veja, a versão latina, 10.000, a etiópica, 2.000. Veja a quantidade de cópias que nós temos dos manuscritos do Novo Testamento. Ou completo, ou partes, ok? Ímpios, você pergunta na academia. A Bíblia é confiável? Você pode ter a Bíblia como fonte historiográfica, como um documento confiável? Não. Por quê? Porque é um documento religioso. Aí você vai para os escritos dos gregos. Irmãos, eu vou pegar aqui Aristóteles, aqui embaixo. Olha quantas cópias a gente tem de Aristóteles. 49, né? Está ali? Platão, olha Platão. É Platão aqui? É. Quantas? 7. 7 cópias que compõem os seus escritos. E é tido como um texto de Platão. Mas a Escritura Sagrada, e especialmente o Novo Testamento, com milhares de cópias, não é tido como um documento fidedigno. A questão aqui, irmãos, não é a sobriedade acadêmica e histórica da questão. É o coração que realmente opta por desprezar a palavra do Senhor. Pois não, Paulo? A clareza. Exatamente. Sem falar no que está se cumprindo. Rapaz, é impressionante você pegar um judeu, por exemplo, e você ler com ele Salmo 22, Isaías 53, e ler para os evangelhos, e assim, meu amigo, e aí, você não está vendo, não? Aí o que é que nós vamos apelar? Lembra, é a questão de pressuposto, irmãos. É o pressuposto que você adota como critério de julgamento. Não, isso aí foi manipulado. Isso aí foi a Igreja Católica que no século XI foi lá e botou para fazer igual com o que estava. Não! Você encontra manuscritos do século II, III, que falam a mesma coisa. Não é manipulação. Está lá. Tá passando aqui o exemplo. Bugou. Eita, foi confuso aqui. Aí, nós temos, irmãos, deixa eu só ver se é esse mesmo, Mateus. Volta um aí, Mateus, só para ver se eu não pulei nenhum outro slide. Não, pode passar. Aí nós temos, irmãos, então, nesse debate, 3 escolas. Como eu falei, eu não vou aprofundá-las, eu pretendia, mas eu acho que ficaria uma aula muito tecnicista e eu acho que não é necessário para a igreja. Nós temos 3 escolas de correntes manuscritológicas que vão debater essa questão.
A primeira escola é chamada de textus receptus, que significa texto recebido. Essa escola, irmãos, ela é a mais amplamente aceita e que tem um conjunto de manuscritos que foi amplamente aceito e reconhecido pela igreja cristã até o século XIX. O que é que mudou no século XIX? Surgiu essa outra escola aqui, a escola crítica, fruto do liberalismo teológico. Então, o texto Receptus, ele foi o texto reconhecido pela igreja no decorrer dos séculos. E nesse período do século XV para XVI, ou foi 16 ou foi 17, eu não vou lembrar agora com precisão, quando foi feita uma edição desses manuscritos, o seu prefaciador colocou assim: eis aqui então, para a igreja do Senhor, o texto que foi recebido. A ideia desse prefaciador é esse texto que vem sendo preservado no decorrer dos séculos. Então ficou conhecido como textos receptos. Essa foi a fonte para as versões bíblicas dos reformadores. Você vai olhar as versões de William Tyndale, de Martinho Lutero, de outros que traduziram a Bíblia, eles usaram qual versão de manuscritos? O textos receptus. E também foi a fonte para os puritanos e os reformadores das confissões reformadas. Em 1565, ele foi padronizado pelo trabalho de Teodoro Beza, que é o que sucedeu Calvino lá em Genebra, e em 1624, por esse outro homem, que eu não vou arriscar porque o meu alemão ou qualquer outra língua está enferrujado. Então, esse é o trabalho, irmãos, que vem sido preservado. O que é que eles priorizam? O texto recepto, ele prioriza uma escola, se eu não me engano, a escola bizantina, de preservação do manuscrito. Eles conseguem perceber nele uma integridade melhor, um critério de aceitação melhor da igreja e um critério de manuscritos que vieram da região onde eles eram primariamente leitores. Certo? Então, os manuscritos da região da Ásia, por exemplo, onde Paulo escreveu, para quem Pedro escreveu e de seus correlatos. O texto eclético, irmãos, ele é fruto dos pressupostos liberais e de escolhas de conjunto de manuscritos egípcios e do Vaticano. Qual é o problema disso, irmãos? Eu acabei de mencionar que o texto Receptus, ele vem de uma escola que privilegia manuscritos que, por uma questão histórica, fazem parte dos destinatários e daqueles que preservaram as cópias de uma forma mais extensiva. O Egito e o Vaticano não eram os destinatários desses textos. Então, como é que você vai usar, por exemplo, os textos de egípcios, ainda que eles sejam antigos em algum ponto, ou mais bem preservados, como fonte de julgamento dos outros manuscritos? E a terceira escola, irmãos, é a escola, e aqui sem falar, irmãos, o principal problema, né, são os pressupostos liberais. Boa parte desses que defendem o texto crítico, nem todos, mas boa parte, não creem na inspiração da Escritura Sagrada e não creem na doutrina da preservação da Escritura Sagrada. Eles não creem, não têm compromisso com essas doutrinas. Alguns têm, mas outros não. O que é que essa escola suscitou, então? Suscitou uma terceira escola que, colocando-se como herdeira dessa aqui, o Textos Receptus, quis implementar algumas questões científicas ou da cientificidade do estudo manuscritológico. É chamado de o texto majoritário, que é um desenvolvimento moderno da escola do Textos Receptus, mas incluindo outras escolas, ou melhor, eu disse errado, outros manuscritos, outras versões de manuscritos mais amplas do que a do Textos Receptus. É por isso que é o texto majoritário. Ele pega a maioria dos bons manuscritos e tenta fazer um trabalho com essas abordagens científicas. E ele aceita mais facilmente algumas questões de debate de variantes, o que já não acontece tanto com o texto Receptus. Não é que o texto Receptus não aceite, mas ele não tem essa mesma abertura que o texto majoritário. Então, irmãos, são essas três grandes escolas, certo? Que nós temos para a tradução do texto bíblico. Aí vem um grande ponto. Quais versões estão em cada uma dessas aqui? Deixa eu passar aqui. Próximo slide. Passa aí, Matheus, que está travando aqui. Pronto, volta lá. Volta mais um. Pronto. Quais versões estão em cada um desses aqui, irmãos? A versão do texto majoritário, nós não temos nenhuma versão bíblica difundida no meio do Brasil que tenha como base o texto majoritário. Há alguns que
gostam do texto receptos, também gostam do majoritário, ou que entendem os pressupostos e o zelo do texto receptos, se inclinam ao texto majoritário, porque, teoricamente, eles são mais academicamente acurados, aquele negócio todo. Só que nós não temos nada traduzido, nenhuma Bíblia traduzida do texto majoritário, com exceção, se eu não me engano, da LTT, que é a Bíblia de tradução literal do texto tradicional, que é uma outra forma como o texto majoritário é chamado, certo? Mas ela é literal mesmo, é literal nível hard. Assim, não dá para você ler numa leitura fluida, né? As ordens das palavras é bem problemático nesse sentido. Então, resta esses dois grupos aqui de escolas, certo? Qual é os textos que estão, as Bíblias, as versões bíblicas que estão aqui no texto, os receptos? A ACF, a Bíblia Corrigida Fiel, e a King James, a mais conhecida. Eu estou mencionando ela porque nós temos a versão dela em português. A King James foi traduzida em 1611 pelos puritanos, com a autorização do rei James I na Inglaterra e rei James VI na Escócia. Esse James, ele autorizou esse trabalho de tradução. É por isso que ela ficou conhecida como a Bíblia do rei James, ou King James, a versão autorizada por ele para ser feita a tradução. Foi um trabalho muito acurado por teólogos excelentíssimos, em uma época em que os teólogos eles eram, literalmente, irmãos, fluentes nas línguas originais. O pastor de vocês não é fluente no grego koiné. Eu conheço, eu sei lidar com a língua, eu sei os princípios sintáticos, os princípios gramaticais, mas eu não sou fluente em grego koiné. Os caras eram. Eles eram fluentes em hebraico, meu amigo. E foi nessa época, com base no texto receptos, o texto que, na providência de Deus, ele fez com que, no momento mais importante de avivamento da reforma da igreja, ele tivesse lá estabelecido. Ele tivesse como um texto acolhido. Então, nós temos a King James, excelentíssima tradução, só que o problema para nós aqui no Brasil é que a versão que nós temos é a tradução da tradução. Isso gera um problema para nós. A Bíblia, que é traduzida diretamente do textos receptos, no que diz respeito ao Novo Testamento, é a Corrigida Fiel. E, se eu não me engano, a ACR, como é que a sigla significa? Corrigida e revisada, não é isso? Corrigida e revisada. ARC. Corrigida, revisada e corrigida. Né? Então, só que essa tem uma linguagem bem arcaica, né? É bem mais antiga, inclusive, aqui no Brasil. A ACF, acho que ela fez uma atualização em 2011, se eu não me engano. Aí, pronto. Pastor, então, quais são as que estão adotam um texto crítico? Todas as outras. Todas as outras. A ARA, a NVI, a NAA, que é a Nova Almeida, a Almeida século XXI, e as paráfrases, né? Porque tem as paráfrases que não são traduções. A Mensagem, NTLH e NVT. Então, eu vou falar um pouco também sobre traduções aqui rapidamente, irmãos. Essa é a conjuntura, irmãos, das versões bíblicas que nós temos. Eu queria, por favor, Mateus, abre lá aquele PDF. Enquanto o Mateus está abrindo o PDF, irmãos, qual é o texto que eu, como teólogo, pastor de vocês, me posiciono? Pode baixar. É isso aí. Acertou. Pode passar. Isso aí foi um PDF que eu recebi de uma pessoa. Mas o que me interessa é os exemplos. Aí, esse aí. Esse aí. Você consegue dar um zoom aí maior, Mateus? Pode dar o zoom em tudo, porque aí, isso. Aí a gente vai baixando. Mas sem ignorância. Volta um pouquinho. Aí. Pronto, dá para ver aí, né, irmãos? Antes de eu falar qual é a minha posição, irmãos, eu vou comparar aqui para vocês o texto receptos com essa outra escola do texto chamado texto crítico, certo? Olha as diferenças aqui para vocês terem percepção do que acontece. Em 1 Timóteo 3,16, mais de 99% dos textos trazem Deus se manifestou em carne, apontando diretamente para a divindade de Cristo, ao passo que 0,6 o omite. Abra em 1 Timóteo 3,16.
Olha como é que está na ARA. A ACF está assim: Deus se manifestou em carne. Isso aponta. Como é que está na ARA? Ou na NVI? Aquele que foi manifestado na carne. Aquele. Só que o texto, a maioria dos manuscritos que o texto Receptus acolhe, é Deus se manifestou em carne, não aquele no sentido genérico. Ainda, o final de Marcos, irmãos, é trazido em cada manuscrito siríaco contra apenas, aí vem as porcentagens lá, né, que omite. Qual a ideia? Vai lá para Marcos, vá para o final de Marcos, capítulo 16. Oi? Pode ler. Deus foi manifesto na carne. Vem para o final de Marcos. Como é que a ARA lida com isso, irmãos? Ou a ARA escolhe o manuscrito que ela quer, então ela vai traduzir por aquele, não por Deus, mas na hora que tem recortes importantes, a ARA vai e coloca entre colchetes. A ACF não faz isso, porque ela reconhece como manuscrito sendo texto bíblico. Você coloca entre colchetes aí, você já percebeu esses colchetes na sua Bíblia, né? Na ARA. É por causa disso. É porque tem manuscritos que a escola crítica adotou que não reconhece aquele texto como palavra de Deus. Só que ele é palavra de Deus. A NVI, em alguns pontos, irmãos, com exceção de João 8 e o final de Marcos, que é Marcos 16, ela mantém, porque a confusão ia ser grande com a igreja evangélica brasileira se ela tirasse. Mas tem versículos e expressões que ela simplesmente tira do texto bíblico e coloca numa nota de rodapé. Para você saber que em alguns manuscritos, talvez tenham aquilo lá. Sabe qual vai ser o próximo passo, irmãos, das próximas versões bíblicas? Não vou nem mencionar essas coisas. Vai ter zero dimensão. O final de Marcos é... Cadê, minha gente? Eu não vou lembrar agora. 15, 28? Não, acho que é... Não, Marcos 16. Pronto, esqueci de anotar os versículos. Tem um versículo aí? Não, né? Irmãos, é boa parte do final de Marcos. Eu não vou lembrar agora de qual versículo até versículo. Eu acho que é do 9 até o 18. Eu acho que é isso. De certeza, essa parte tem assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito. Aí quando ele fala assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Alguém tem NVI? Está com NVI aí? Físico, em físico. Tem? Por favor, Matheus, pode ir. Vá abrindo aí para você ver, me dizer depois qual o trecho. A NVI coloca. Marcos 16. Ainda, irmão, só para a gente não ganhar mais tempo aqui. Mateus 8, 29. Em diversas outras passagens, é assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Jesus é omitido, desconectando do seu título. Marcos 1, 2. Nos profetas é substituído pelo profeta Isaías. Obviamente um erro. Lucas 2, 23. E José e sua mãe é mudado para o pai e a mãe do menino. João 4, 42. O título de Jesus, o Cristo, é removido. João 6, 69. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. É trocado por és o Santo de Deus. João 8, 9 e 35. Filho de Deus é trocado por filho do homem. Aí, jejum é omitido. Aí vai descendo, por favor, Mateus. Aí, Marcos 10, 24. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quando as versões têm... Quão difícil é entrar no reino de Deus. Marcos 11, 10. Vem em nome do Senhor. Lucas 4, 4. E Jesus respondeu dizendo... Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso é omitido em Lucas 4:4. Ainda pode ser? Coisa semelhante. Deixa eu só ver aqui um que eu tinha visto que eu queria compartilhar.
Ó, João 1, 25, 27. Este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias. Essa expressão, irmãos, ela autentica a divindade de Cristo. Porque quem foi que nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro, irmãos? João Batista. João Batista nasceu, fisicamente, óbvio, né? Nasceu primeiro que Jesus. É por isso que, por exemplo, o romanismo celebra o São João agora, em junho. 6 meses antes de quê? Da data que eles inventaram para o Natal. Então, porque eles tinham 6 meses de diferença. Quando Maria concebeu, João já tinha 6 meses de gestação. Só que quando João destacar isso aqui no texto bíblico, irmãos, é para falar assim, ele é eterno, ele existe antes de mim. Eu nasci primeiro, mas ele é antes de mim. Aqui, Atos 8:35, e Filipe disse, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com uma profissão de fé. Ainda, Efésios 3:9, Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Esse aqui, irmãos, é mais um texto que era para ser citado na doutrina da criação e ele não é, pela Ara, por causa da ausência. Ainda, Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. 1 João, Cristo veio em carne. Judas 1:4, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Você percebeu que acabou de... quão grave é omitir essa expressão? Negam a Deus. Porque Judas vai e especifica quem é esse Deus que é negado. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Mais um texto sobre a divindade de Cristo. E aí vai, irmãos. Aí, Apocalipse, etc. Irmãos, no final, aquilo que foi omitido por esses textos, falta em algum outro texto bíblico? Não. No final, nenhuma doutrina é afetada pela ausência desses textos bíblicos. Mas note, irmãos, que esses textos bíblicos, sendo a palavra de Deus e sendo o manuscrito adequado, eles dão força ainda maior para as doutrinas bíblicas. Eles são mais, vou dizer assim, munição da palavra de Deus para dar convicção à fé do seu povo. Eu quero citar um texto aqui fundamental, irmãos, eu encerro com ele, certo? Quer dizer, tem a questão da tradução também, mas acho que os irmãos estão com fome já. 1 João 5, 7. Eu quero que alguém leia esse texto na NVI, porque a Ara ainda vai colocar em colchetes. Eu quero que leia na NVI. MC, eu não vou mencionar o seu nome aqui não, para não ficar gravado, tá? MC, leia na NVI, por favor. Não, deixa para lá, Marcos, depois eu mando lá o versículo. 5, 7 e 8, certo? Irmãos, prestem bem atenção. 1 João 5, 7 e 8. É muito importante esse exemplo aqui, de todos que eu mandei para vocês. Mostrei para vocês. Tá, foi 8? 7 ou 8? Desculpa, eu esqueci que eu podia ser ler na NVI. É sério. Há 3 que dão testemunho. Quem são? O Espírito, a água e o sangue. Só está isso aí, Mateus, na sua versão? É só isso aí que está aí? São só essas testemunhas? O Espírito, a água e o sangue. E eles são unânimes, certo? Agora vamos ler aqui, irmãos, na ACF. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Quando nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, irmãos, de fato, nós falamos assim, os pastores e teólogos explicam para a igreja, porque esse é o fato. Não há nenhum texto bíblico que tenha uma afirmação explícita, como que a gente tem, por exemplo, nos credos, no breve catecismo, na pergunta 4, 5 e 6, sobre a doutrina da Trindade.
a unidade dela e a triunidade nas pessoas da Trindade. Só que tem, irmãos, tem um que se aproxima o máximo disso. É esse aqui, 1 João 5, 7. 3 dão testemunho, o Pai, o Logos. Quem é o Logos, irmãos? Quem é a palavra? Cristo e o Espírito. E esses 3 são um. As Bíblias modernas, elas tiram esse versículo por causa de uma escolha manuscritológica de alguns manuscritos que não são julgados como bons para que sejam colocados como critério, para tirá-los. Isso implica, irmãos, que algumas igrejas no mundo afora têm se posicionado, denominações inteiras, para que no culto seja lido apenas versões bíblicas que foram traduzidas com base em textos receptos. Algumas igrejas locais, elas também têm liberdade para fazer isso. Eu sei de uma igreja aqui na cidade, se eu não estou equivocado, eu não sei se é oficial, certo? Mas que a maioria da igreja foi convencida a usar NVI. O conselho assim conduziu a igreja. Beleza, a gente discorda, mas beleza, é uma liberdade da igreja local. Uma outra igreja local pode, por condição do conselho, falar, nós vamos usar, por exemplo, a ACF, por causa da questão da fidelidade do texto aos manuscritos e às traduções. Então, irmãos, esses pontos, eles mostram a sua importância para nós. Qual é, irmãos? Mateus, por favor, passa aí. Qual é a minha posição como teólogo, como pastor? E que o conselho se incline, irmãos. Nós nos inclinamos aos textos receptos. É desse manuscrito, ou desse conjunto de manuscritos, que nós julgamos maior fidelidade e encorajamos a igreja a adquirir versões bíblicas que tratem esses manuscritos. Além da questão da tradução, irmãos, que eu vou explicar aqui rapidamente. Uma rápida palavra. Na tradução, irmãos, nós temos dois aspectos importantes para entendermos as traduções bíblicas. Além dos manuscritos que elas utilizaram, né? Está em vermelho aqui as Bíblias que usaram o texto receptus, e está em azul a que usou o texto majoritário, e em preto as que usam o texto crítico, certo? Qual é o critério, a régua, para a gente entender uma tradução? São 2 elementos aqui, o que a gente chama de equivalência formal. Você traduz de tal forma que aquilo vai equivaler literalmente, ipsiliteris, ao que está no texto. E a equivalência dinâmica, que não é necessariamente o que está ipsiliteris, mas é o sentido, é a ideia, é o princípio. Então você tem aqui 2 extremos. Uma tradução, ela vai se qualificar pela sua escolha. Perto do que ela quer estar. Ela quer ser mais um acidente técnico ali. Essas coisas só acontecem ao vivo. Acho que caiu, tirou o HDMI, Mateus. Vê aí, por favor. Foi não? Ok. Enquanto o Mateus está ajustando ali, irmãos, vê também se não... Isso. Nessa régua, irmãos, então, você tem a seguinte disposição. Uma Bíblia que pegou a equivalência formal da formal. Assim, literal, a que eu já mencionei, LTT. Aí você tem, numa escada ou numa degradação, numa gradação de tentativa de manter a formalidade, a fidelidade literal, com uma fluidez textual. E essa fluidez, infelizmente, ela vai implicar em algum grau não ser preciso necessariamente com as palavras que estão lá. Porque às vezes você vai ter que mudar a ordem, você vai pegar um sinônimo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a importância disso. Então você tem a ARC, eu digitei errado, certo? É a ARC. Aí depois dela você tem a ACF e a King James aqui. Está nesse grupo aqui, que para mim ela fica bem mais próximo do meio de uma equivalência formal e uma equivalência dinâmica. Ela termina sendo um pouco mais literal. Eu já falei para a igreja, a minha dificuldade com a ACF é que eu penso que ela poderia escolher algumas palavras que são literais no sentido do texto, mas que, assim, você tem 3 palavras que vão ser literais. Aí você vai escolher a mais difícil. Para mim, às vezes, a ACF faz isso. Por isso que eu tenho... Embora a louve, né, como uma boa versão, eu tenho essa dificuldade. Já a King James, irmãos, para mim é a melhor de todas. A King James é a melhor de todas. Inclusive a sua versão portuguesa, que eu estou me referindo. Só que o problema
academicamente falando, é que ela é a tradução da tradução. Mas para leitura privada, para mim é melhor. Chama-se King James. Aí vem a ARA, que mantém-se aqui um equilíbrio entre as duas versões, os dois princípios. E aí vem o negócio indo para a ladeira abaixo em termos de tradução dinâmica, né? A Almeida 21, a NAA, a NVI, está aqui mais perto da dinâmica. Aí pronto. No outro extremo do literalismo, tem as que nem tradução são paráfrase. NTLH, a mensagem, NVT, essas nós desencorajamos totalmente a igreja, irmãos. Totalmente. Isso não são traduções. Eu posso criticar a NVI, mas eu sei de algum serviço que é útil para a igreja. Eu posso, mas essas versões lá no final, elas não são recomendáveis. Certo, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, queridos. Deixa eu dar um exemplo, só para fechar essa questão da tradução. Lá em Êxodo 32, quando o povo de Israel faz o bezerro de ouro para representar Deus Javé, o Senhor se volta para Moisés e fala assim: esse povo é um povo de dura cerviz. Vai e desce que eu vou destruir ele e vou te fazer uma grande nação. Para Moisés ele fala isso. Por que o Senhor fala que esse povo era um povo de dura cerviz, irmãos? Literalmente em hebraico é povo de dura cerviz. O que é que significa isso? Significa teimosia, sim, é isso. Mas o Senhor está mostrando que esse povo se tornou aquilo que eles fizeram para adorar. Era um bezerro. Bezerro, quando ele é teimoso, já falei isso para a igreja, ele enrijece a cerviz e ele impede que seu dono o puxe. E era um bezerro de ouro. Então estava tudo entrelaçado. Quando o Senhor fala, esse povo é um povo de dura cerviz, ele não está só querendo dizer que ele é um povo teimoso. Há um princípio ali por trás na revelação do Senhor. O que é que a NVI faz? Esse povo é um povo teimoso. É um povo obstinado. Esse é o sentido do texto? É. Mas não é só esse o sentido do texto. Algumas traduções, elas vão tentando facilitar tanto para o leitor que termina sendo infiel à revelação de Deus. Ela termina não sendo zelosa. Por exemplo, irmãos, até às vezes as ordens das palavras têm significado na revelação de Deus. E às vezes alguma tradução mais literal, ela vai manter a ordem. Fica um pouco entrucado na leitura, mas depois que você pega o jeito ali, entendi. Pronto, mas você conseguiu perceber a ordem. E aquela ordem tem significado. Aquilo ali tem valor para você entender o texto bíblico. Então, irmãos, são questões que elas não são dignas de necessariamente uma terceira guerra mundial, mas é digna de um debatezinho, para que a gente possa se posicionar e dentro da liberdade cristã, a gente possa ter uma escolha, né? A nossa escolha, a recomendação para os irmãos é essas, e disso pode gerar algumas questões práticas em nossa igreja, mas por hora